Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire e nós estamos mais uma vez aqui para buscar a presença do nosso Deus, buscar a presença viva do Senhor. E antes de nós começarmos a oração e a palavra também do dia de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like. É muito importante. Você que não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, junto com os que vão se inscrever, ative o sininho, deixe os vossos likes, tá bom? E compartilhe o canal com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos na Tua presença reunidos para mais uma vez louvarmos e bendizermos o Seu santo nome. O Teu nome que é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda magnificência, Senhor. Pois não existe um Deus grande e soberano como o Senhor. Deus que liberta, que transforma, que dá vida, que restaura, que levanta. Estamos reunidos porque a Bíblia diz para buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, para nós invocarmos o Seu santíssimo nome. A Tua palavra nos revela, Senhor Jesus, que o homem precisa, depende, necessita de Deus para a salvação. O próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém tem acesso ao Pai se não passar por Ele. Ó Deus de bondade, em meio a um mundo de tantos problemas, de tantas calamidades, doenças, maremotos, terremotos, tufões, a fome, pestes, guerras, rumores de guerras, drogas, a insegurança. Estamos vivendo, Senhor, mudanças radicais de culturas, inversão de valores, transformação da sociedade contemporânea. Estamos vendo a decadência moral, a perversidade do homem, porque a Tua palavra diz que o homem, ele realmente seria um ser profano, seriam homens de corações duros nesta reta final, homens de dura cerviz, profanos, ingratos, sem a afeição natural de um ser humano criado por Deus. Tudo isso estamos vendo, mas em Cristo há esperança. Em Cristo o sonho se torna realidade, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no dia de hoje, eu quero crer na Tua palavra, crer na virtude da Tua palavra, crer na verdade da Tua palavra. Ó Deus bondoso, como é um canal para nós intercedermos, clamarmos por vidas, quero apresentar a obra missionária dos 4 cantos da terra, apresentar as nações, tribos, povos e línguas, apresentar os nossos irmãos na Ásia, todo o grande continente asiático, aonde estão países populosos como a Índia, Cazaquistão, Paquistão, Japão, China, países China e Índia com mais de 1 bilhão de habitantes cada um. São milhões de almas, bilhões de almas. Já se fala em quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Levanta, meu Deus, ceifeiros da última hora para ganharmos os perdidos nessas nações. Eu te apresento a Oceania, onde está a Nova Zelândia, a Austrália também, o grande continente africano, de norte a sul, leste a oeste. Levanta, meu Deus, ceifeiros para ganharmos os africanos também.
o Oriente Médio, principalmente aquilo que nós chamamos de janela 1040, é um pedaço, uma faixa onde é a parte menos evangelizada do planeta Terra. E ali está Israel, o país, a nação de que trouxe o seu Filho Jesus Cristo, Pai, pela tribo de Judá. Nós apresentamos os nossos irmãos israelitas. Ó Deus de bondade, também apresentamos o velho continente, a Europa e toda a América, desde o Canadá, lá do Alasca, até aqui embaixo nas Falklands, as Malvinas. Ó Deus tremendo, eu apresento esta nação, o Brasil, um ano de eleições, que o Senhor possa direcionar o nosso povo, direcionar os nossos políticos. Te apresento as nossas autoridades, tanto o presidente como os seus ministros, os senadores da República, os deputados federais, os governadores, os deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores, o sistema judiciário, desde o Supremo Tribunal Federal até a primeira instância em todos os municípios. Te apresento, Senhor, a noiva do Cordeiro. Eu te apresento todos os verdadeiros pastores, os verdadeiros ministros da tua palavra. Homens compromissados com a tua palavra. Homens compromissados com a verdade, com a salvação dos perdidos. Homens que realmente têm compromisso com vidas. Eu quero apresentar esta pessoa que neste momento, orando comigo, está chorando, porque está enfrentando desemprego, está enfrentando uma enfermidade. Meu Deus, sabe esta pessoa que está sob uma maca, sob um leito de enfermidade em sua casa, com problemas renais, pulmonares, estomacais, vascular, cerebral, no coração, nos ossos, nos nervos, uma atrofia muscular, uma paralisia. Oh Jesus, Tu é aquele que cura e que liberta. Quero apresentar os oprimidos, os deprimidos, os opressivos, aqueles que estão vivendo opressões demoníacas, opressões satânicas. Liberta estas vidas, aqueles que estão dominados pelo vício do álcool, das drogas, que eles sejam libertos em nome de Jesus. Eu quero apresentar, grande Deus e Pai, a família, os casais, os filhos, todos os jovens que oram conosco, as crianças, os adolescentes e os casais, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários. Santíssimo, receba o nosso clamor, responde a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Enxuga as lágrimas desta mulher, enxuga as lágrimas deste homem, liberta esta pessoa oprimida pelo vício do álcool, das drogas, vítima de uma magia. Deus vivo e santo, eu te apresento os hospitais, os manicômios, aqueles que moram nas ruas, os desviados da fé, Senhor. Renova a fé dos que estão desanimando na caminhada. Levanta os que estão caídos, abatidos, meu Deus, escandalizados por algum motivo. No nome de Jesus. Que o Senhor possa consolar, trazer paz, em nome do Teu Filho amado. É o que nós te pedimos. Amados, nós vamos à palavra que tem como tema José, um homem com um sonho. Mas antes disso, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas.
Vamos então, o texto de Gênesis, capítulo 37, verso 23 até o verso 28. Existem vários tipos de sonhos. Existem sonhos diurnos e sonhos noturnos. Ambos podem se transformar em pesadelos. Somos informados de que nossos sonhos são importantes, pois direcionam, focam e motivam nossas vidas. A pessoa mais pobre não é a pessoa sem um centavo no bolso, mas a pessoa sem um sonho, uma pessoa sem um sonho, acredita apenas no que é visto, apenas no que é imediato, apenas no que alguém pode colocar as mãos. Essa pessoa pode ser estudante, motorista de caminhão, banqueiro, diretor de faculdade, balconista ou gari, enfim, sua ocupação não importa. Uma das maiores tragédias da vida de uma pessoa com capacidade extraordinária é uma alma pobre. É como um prisioneiro na prisão que se confinou a uma cela pequena, quando ela poderia estar vivendo na terra sem grades, melhor dizendo, para o prender. Então você tem um sonho para a sua vida. Mais importante, esse sonho é um sonho dado por Deus. Estou fazendo perguntas agora. Você tem um sonho para a sua vida? Esse sonho é dado por Deus? Há uma grande diferença no sonho feito pelo homem e nos sonhos dados por Deus. Os sonhos criados pelo homem não resistirão ao teste do tempo e das dificuldades. Uma pessoa sem um sonho dado por Deus carece de profundidade de visão. Muitos planejam a vida inteira para se aposentar, deixam de viver tanto tempo. Somente Deus pode lhe dar um sonho que vale a pena para a sua vida. Através de um estudo da palavra de Deus, você pode desenvolver uma visão que vale a pena para a sua vida. Uma pessoa sem um sonho dado por Deus é como um grande navio feito para o poderoso oceano, mas tentando navegar em um tanque. Essa pessoa não tem um porto distante para alcançar, nem horizonte, nem carga preciosa para transportar. Suas horas são absolvidas em tiranias rotineiras e mesquinhas, meus queridos. Não é de admirar que essa pessoa fique insatisfeita, briguenta, cansada, aquela pessoa insuportável de se conviver. Há um aviso que devemos receber sobre os nossos sonhos. Quando você tem uma visão dada por Deus, não espere que todos a cumprem, especialmente aqueles que rejeitam o sonho de Deus para as suas próprias vidas. Um sonho dado por Deus é muito pessoal, e mesmo aqueles que aceitarem só o entenderão quando se realizarem. Enquanto isso, você pode trabalhar nos detalhes com pouca ajuda de outras pessoas. O sonho dado por Deus a José. O incrível de nosso patriarca é que cada um deles teve um sonho dado por Deus. Seus sonhos eram maiores que a vida. Vamos estudar aqui hoje o personagem do Antigo Testamento, no dia de hoje, que o nome dele é José. E ao olharmos para a vida de José, pense em como um sonho de José dado por Deus lhe deu orientação. Lá em Gênesis 37:2, essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem, e andava com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não poderiam lhe falar pacificamente. José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Então aqui ele teve um sonho, e
depois o Senhor deu a ele mais um sonho. Então, Deus vem a José nesse sonho e revela o seu plano para a sua vida, para a vida de José. E José realmente não sabe exatamente esse momento o que está sendo, o que o sonho implica, o que o sonho quer falar. Quando temos um sonho e objetivos para as nossas vidas, nunca, meus amados, poderíamos sonhar em 1 milhão de anos que teremos que passar para ver o cumprimento dessas aspirações. É evidente que José não sabia aonde esse sonho levaria, ou como seria desenvolvido pelas circunstâncias da vida, mas através das provas, José confiava no plano de Deus. Sabemos que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas, queridos, é difícil onde isso terminará. José começou literalmente no fundo do poço, na cisterna, e acaba sendo assistente de Faraó no Egito e provavelmente o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. José era o sonhador muito ousado, proclamou a seus irmãos que tinha um sonho. Queridos, eles não gostaram do jeito que ele expressou, por isso que a gente tem que aprender a nos expressar. Então o venderam como escravo. Pense que a razão de ter inveja foi em grande parte porque haviam falhado em aceitar a visão de Deus para suas próprias vidas. Os sonhos dados por Deus nos mantêm focados. Gostaria de pensar que quando aceito a visão de Deus para a minha vida, a partir de então, a vida será vivida em um platô livre de problemas, mas esse não foi o caso de José. Gênesis 37, 12 e 14, deixa eu ler para os irmãos. Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os seus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Responde-lhe José: eis aqui. Disse-lhe Israel: vai, vê se vão bem os teus irmãos, o rebanho, e traz-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Então, quando Jacó enviou José para observar seus irmãos, ele não sabia o que ia acontecer. E quando eu olho para a vida de José, a gente começa a perceber: aqui está uma vida impulsionada por um sonho dado por Deus. Ele não entendeu as dificuldades do momento. E quando ele chegou lá, eles pegaram ele, jogaram na cisterna, queriam matar, Rúben não deixou, até que veio uma caravana de ismaelitas que desciam para o Egito para vender seus produtos e também negociavam escravo. E eles venderam José, negociaram José. Olha lá: vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, e não seja a mão sobre ele, porque é nosso irmão de carne. E escutaram os seus irmãos. Ao passarem os negociantes medianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Então José foi vendido por 20 moedas de prata. Então, os irmãos observem que ele foi vendido escravo, saiu dali do calabouço, foi vendido escravo, né? Então, primeiro de tudo, ele tem um problema familiar. O que pode ser mais deprimente do que os problemas familiares? Sua família vira as costas para ele e ele precisa se mudar. Agora, eu não quero dizer, né, que os problemas não virão, que você vai ter seus sonhos sem nenhum problema. Não, nós vamos ter problemas, mas os problemas não podem brecar a tua caminhada, não podem brecar o teu andar. Mas José se manteve os olhos em Deus. Ele foi vendido pelos irmãos, chega no Egito, ele vai para a casa de Potifar, e ele mantém os olhos em Deus. E mais tarde, pouco antes da fome atingir o Egito, José teve um filho, né? E o nomeou e chamou ele de Manassés, o que significa: Deus me fez esquecer a minha tristeza e a casa de meu pai. José teve um outro filho já no Egito, né? Porque ele vai para o Egito, ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar cobiça José, a gente sabe disso.
José não peca com ela e ela calunia José. José vai para a prisão. Na prisão ele interpreta sonhos. Depois Faraó tem aqueles 2 sonhos terríveis. E finalmente, quando a coisa está feia, o copeiro lembra de José. Então, quando a grande fome chegou, né? Depois que ele é tirado do cárcere, ele interpreta os sonhos, tem aqueles 7 anos em fartura e chega a fome, os 7 anos da fome. Quando a grande fome chegou e ameaçou eliminar muitos povos de Deus na terra do seu pai Jacó, o sonho foi mantido vivo. E a salvação chegou a toda a família de José porque ele nunca deixou o sonho de Deus morrer. No final, quando os irmãos de José perceberam o trauma que causaram ao irmão, eles temeram que ele os matasse, mas foram a José e tentaram enganá-lo por toda a vida. E José disse: vós, na verdade, tentaste o mal contra mim. Deus, porém, me intentou o bem, para fazer com que se vê deste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Gênesis 50, verso 20. Por isso que você tem que manter o sonho como o sonho de José. Foi seu sonho que manteve focado. Os sonhos dados por Deus nos torna responsáveis. Precisamos fazer, irmãos, uma pergunta a José: como você diz não ao desespero? Porque José não se afundou num desespero. Quantos crentes se afundam em desespero no momento dele confiar em Deus? Potifar viu que a mão do Senhor estava com José e o abençoou, colocou ele no comando da casa. Os sonhos dados por Deus ajudam em tempos de tentação. O sonho de José o inspirou em tempos de tentação. Quando a mulher de Potifar tentou fazer com que ele caísse em pecado com ela, ele disse não. Ele tinha um objetivo, ele tinha um foco para a sua vida. E não era um momento de prazer, de uma prostituição, de um desejo da carne que queria impedi-lo. E quantos param no caminho pelos desejos da carne? São dominados pelo álcool, dominados pelas drogas, pelas noites de orgias, de prostituição. Quantos homens de Deus destruíram seus casamentos com o adultério, destruíram suas vidas com a prostituição? José estava em uma posição complicada. Ele não podia contar a Potifar o que sua esposa havia feito, e ela o caluniou. E nós devemos entender que há um propósito maior por trás das circunstâncias difíceis, quando somos provados. Então, quando você percebe que Deus é tudo o que você tem, não ousa dar as costas a Ele quando a tentação vier, pode ter certeza, sem um sonho dado por Deus, a gente vive uma vida de arrependimento. Quando deixamos de aceitar o plano de Deus para as nossas vidas, vivemos uma vida de arrependimento constantemente. Um sonho valioso começa com as necessidades pessoais. Um sonho para a igreja começa com as necessidades das pessoas que passam por essas portas. Ainda mais tarde, quando Jacó morreu, o tratamento anterior a José ainda os assombrava, os irmãos, e ele tinha certeza que receberiam o que estavam vindo para eles. Mas o pai deles estava morto e agora José poderia puni-los sem nenhuma repercussão. Veja que Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: teu pai antes da sua morte nos ordenou: assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos e o teu pecado, porque lhe te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-nos que perdoes as transgressões dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois viram também seus irmãos e prostraram diante dele e disseram: eis que nós somos os teus servos. Veja, agora eles estavam de mãos atadas. Mas José não retribui desse jeito. José lembrou eles que Deus pretendia isso para o bem, mesmo que seus motivos fossem maus, né? Mas eles continuaram sendo assombrados, né? Eles continuaram sendo assombrados mesmo depois de serem perdoados. Quando se arrependerem de suas falhas passadas, embora perdoados, ainda carregam um fardo do arrependimento. Vós, na verdade, instaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem,
para fazer o que se vê neste dia, que é conservar muita gente com vida. Então, o cumprimento do sonho de José só ocorreu porque José olhou só para Deus, não olhou para trás, não olhou para circunstâncias adversas. Então, querido, foque no seu objetivo com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz.